Quero convidar a Roseli. A Roseli é uma irmã, líder aqui na nossa casa e que tem sido assim um instrumento de bênção nas nossas vidas. E eu pedi para que ela pudesse compartilhar a palavra para nós nessa noite. Então vamos orar? Abra seu coração e prepare-se para ouvir a palavra. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus, e porque podemos encontrar abrigo, refúgio em Ti, Senhor. Agora, queremos pedir a direção do Senhor para a ministração dessa palavra, Pai. Que a Roseli não fale de si, mas fale movida pelo Teu Espírito Santo, as palavras que o Senhor deseja acrescentar às nossas vidas, Pai. E que essas palavras encontrem, sim, no nosso coração um solo fértil. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amada igreja, é difícil estar aqui na igreja, olhar toda a igreja, os bancos, não ver vocês aqui, mas saber que vocês estão aí conectados. Que bom saber que o Senhor está aqui, o Senhor está aí com você e estamos em comunhão. Amém? Queria convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estive meditando nesse versículo, orai sem cessar. Na verdade, é um versículo que me acompanha há muito tempo. Penso que desde da minha adolescência, juventude, sempre trouxe esse versículo comigo, porque na escola dominical, lá na infância, quando falava, decora um versículo, então orar sem cessar, era curtinho, a gente decorava logo, né? E estava ali falando na classe. Mas, à medida que o tempo foi passando, crescendo, comecei a meditar nesse versículo, na profundidade dele. Embora um versículo tão curto, mas com um significado tremendo, irmãos. Orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, que eu preciso não fazer mais nada, só ficar no meu cantinho, ali orando, lendo a palavra. É isso que significa orar sem cessar? Não, irmãos. Embora quando criança eu achava que fosse isso, mas não é isso. Orar sem cessar não significa parar tudo que você está fazendo e ficar orando. Então, o que é isso? O que é orar sem cessar? Como que eu oro sem cessar? Quando você canta, quando você entoa louvores a Deus, quando você começa a cantar, exaltar o Senhor, também é uma maneira de orar sem cessar. Às vezes você está no carro da sua casa para o trabalho, enfim, em alguma locomoção, né? Você pode ir cantando, louvando, pode ir ouvindo a Bíblia. Hoje tem a Bíblia em áudio, né? Ouvindo, meditando, tudo isso é orar sem cessar. Ler a palavra, ouvir a palavra, meditar, ouvir o que Deus está falando com você, é orar sem cessar. E isso nos leva a ter uma sintonia com o Pai, nos leva a estar conectado com o Pai. Como assim? Nós estamos conectados aqui com os irmãos, né? Nós estamos aqui na igreja, eu, pastor Felipe, vocês estão aí na casa de vocês, mas estamos em sintonia através da internet. Mas como o pastor já disse hoje, não é essa sintonia, não é esse conectar simplesmente. É aquele conectar de estar junto, sentindo a presença, estar louvando, adorando, sentindo que o Espírito Santo está ali com você.
sentindo a presença do Pai. O versículo ainda vai um pouco além. Dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é dar graças em tudo? Tudo o quê? Tudo, irmãos. Nós vivemos momentos difíceis. Tá, vou dar graças por isso? Vou dar graças por isso. Por que eu vou dar graças por isso? Porque eu preciso ter um coração grato. Porque eu preciso ver que Deus é soberano e Ele pode todas as coisas, irmãos. Ele está no controle de tudo. Embora eu passe por momentos difíceis, embora eu viva em conflito, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja em família, aonde eu estiver, ou até às vezes na igreja, nós temos conflitos, mas nós precisamos dar graças, porque Ele está conosco, porque nós podemos contar com Deus, orar sem cessar, estar em sintonia com Ele e perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a palavra do Senhor. É fácil ser grato por tudo? Não, irmãos, não é fácil ser grato por tudo. Mas quando nós temos um coração grato a Deus, nós começamos a perceber as pequenas coisas. Nós começamos a perceber a soberania de Deus em todas as coisas. Tá, mas por que eu devo orar sem cessar? Há muitos motivos para a gente orar sem cessar. Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Orai sem cessar. Se a gente for perceber aqui o verbo, ele está no imperativo. Imperativo que é uma ordem, um desejo, um pedido. Então, orai sem cessar. É uma ordem do Pai. E se eu sou um cristão que ama a Deus, eu obedeço. E se eu obedeço, eu oro. Se eu obedeço, eu louvo. Se eu obedeço, eu deixo Deus trabalhar na minha vida. Porque a partir do momento que nós criamos esse hábito de orar sem cessar, vigiar em todo momento, adorar o Pai em espírito, em verdade, a nossa intimidade com Deus, ela vai crescendo de uma tal forma que nós não conseguimos mais viver sem adorar, sem orar, sem louvar a Deus. Jesus deu exemplo de tudo isso para nós. A vida dele foi uma vida de oração. E se a gente for analisar ali nos momentos mais difíceis da vida dele, aonde que ele estava? Estava orando. Orando. Passou 40 dias jejuando e orando. Ele orava ao Pai para que ele tivesse força, para que a intimidade com o Pai fosse maior. E isso nós precisamos ter. Lá na igreja de Atos também, Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, a gente percebe que a igreja orava, os irmãos estavam juntos em oração. Eles cresciam, não só em número, quantidade, mas em qualidade de vida, porque todos estavam juntos no mesmo objetivo. Então, orai sem cessar é uma ordem de Deus. E como ordem, eu, enquanto cristã, enquanto serva, eu preciso obedecer. Um outro ponto, orar sem cessar é ter a consciência da nossa dependência de Deus. Orar sem cessar é ter consciência da nossa dependência de Deus. Irmãos, eu, por mim mesma, Roseli, não posso nada, não sou nada. Eu não posso fazer muitas coisas sozinha, aliás, nada. Se eu não colocar nas mãos de Deus, se eu não estiver na total dependência de Deus, crendo na soberania dele, eu não posso nada. E à medida que eu tenho essa consciência
que eu dependo da ação de Deus, que esta dependência me faz orar, me faz buscar cada dia mais, me faz caminhar com o Espírito Santo. E através dessa oração incessante, eu posso experimentar a doce presença do Espírito dia a dia. Eu posso ter o privilégio de dizer: eu louvo, eu adoro, em espírito e em verdade. A dependência de Deus nos faz perceber que nós somos tão pequenos, irmãos. Sabe aquele cântico? Convém que ele cresça e diminua eu. É isso. Quando dependemos do Senhor, nós nos tornamos pequenos diante da grandeza, da magnitude do amor de Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, soberano é o meu Deus, e essa grandeza dele nos faz viver na total dependência. Eu preciso ter a consciência dessa dependência, irmãos. É orando sem cessar que nós somos revestidos e capacitados pelo Espírito Santo. É isso, é orando sem cessar, irmãos. Um outro ponto, orar sem cessar é indispensável na realidade que vivemos. Orar sem cessar é indispensável na realidade que vivemos. Qual que é a nossa realidade? Nós vivemos numa realidade onde o medo está presente em muitas casas. Muitas pessoas vivem com medo de sair à rua. Muitas pessoas vivem desanimadas, principalmente nesse momento de isolamento social. Em casa mesmo, alguns não estão trabalhando, ou muitos não estão trabalhando, vivem com medo de sair, medo de ir ao mercado, medo de fazer qualquer outra coisa. E esse medo, irmãos, nos afasta de Deus. Às vezes o nosso medo é tão grande que a nossa oração, a nossa fé se torna tão pequena. Esse orar sem cessar, ele se torna lá de vez em quando, porque a gente está tão desanimado que nós às vezes perdemos a vontade de estar na presença do Senhor. Então, a nossa realidade, ela vem mostrar que nós temos que muito mais agora ser dependentes da vontade de Deus, dependente de Deus totalmente. Nós vimos que em momentos como esses, muitas pessoas são afrontadas por tantas informações, por tantos questionamentos, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que não têm a sua despensa farta, muitos autônomos não têm o seu trabalho ali, estão sem receber. A gente vê famílias que estão desesperadas. Essa é a nossa realidade. Hoje não é só de Cornélio Procópio, quer do Paraná ou Brasil. Muitos países estão vivendo essa realidade. E nesta realidade que nós estamos vivendo, é indispensável que nós nos aproximemos de Deus, que nós cheguemos ao trono do Pai em oração, que isso seja uma constante na nossa vida, que quer seja ali fazendo o nosso serviço em casa, quer seja lavando uma louça, limpando a casa, enfim, que a gente ore, que a gente louve, que a gente adore o Senhor. Porque é nesse momento que nós crescemos, irmãos. Nós podemos trazer tantas histórias da Bíblia, que homens, quando estavam em momentos terríveis, eles adoraram a Deus. Jó, né? Quem não conhece Jó, quando perdeu tudo, adorou o Senhor. Davi,
na situação que ele vivia, uma vida cercada de pecado, mas que era um homem escolhido, ele decidiu adorar a Deus, decidiu orar, romper com o medo, romper com toda aquela cadeia de pecado, de tristeza que definhava a alma de Davi, que fugia para não obedecer a palavra do Senhor. Mas Jonas se pegou orando, irmãos, orando no ventre de um grande peixe. A realidade, às vezes difíceis, que a gente passa, nos aproxima, tem que nos aproximar do Senhor. Não nos levar para mais longe com medo, desânimo e falta de fé. Não, ela precisa nos aproximar. Porque quando nos aproximamos do Senhor, a nossa vida, ela muda. Sabe, convém que diminua eu e que ele cresça. Ele cresce de uma tal forma na nossa vida que nós nos tornamos tão pequenos, mas essa pequenez nos leva numa total dependência que as coisas acontecem. As coisas acontecem. E é nesse agir, nesse movimento da ação de Deus, que a gente percebe o quão perto ele está. O Senhor está perto. O Senhor está conosco. O Senhor está aqui. O Senhor está aí na sua casa. O Senhor está conosco, irmãos. E isso tem que nos impulsionar a orar mais, a vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque nós temos tantas coisas que nos cercam, tantas dificuldades, tantas frustrações, tantos muros que se levantam. Mas, como diz a palavra o salmista, com o meu Deus saltarei muralhas. E nós saltamos, irmãos, nós saltamos. E por que orar sem cessar? Orar sem cessar traz conforto, traz conforto. Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele tem, irmãos. Quando nós estamos envoltos por situações que nos aborrecem, situações que nos entristecem, às vezes questões pequenas, nós devemos colocar sobre o Senhor a nossa ansiedade, colocar sobre Ele as nossas dificuldades, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração desejoso, ardente da palavra, da presença do Senhor, isso nos traz conforto, isso nos consola. Orar sem cessar nos sustenta, nos dá esperança. Tem um texto que eu gosto muito dele, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse orar sem cessar, irmãos, traz esse conforto tão grande que nós começamos a trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Porque aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos traz desânimo, aquilo que quer abalar nossa fé, está nos cercando a todo momento. A gente tem vivido situações que às vezes a gente fala: não sei mais em que acreditar, eu não sei, ligo a televisão no jornal, outros médicos falam isso, outros falam da economia, fala outra coisa, enfim, nós não sabemos em que acreditar. Nós vivemos numa realidade que tem uma desesperança dentro de nós enquanto cidadãos. Mas, enquanto cristãos, enquanto cidadãos dos céus, nós temos um conforto do Senhor. Porque se nós nos aproximamos do Senhor através da oração, se nós depositamos tudo no altar do Senhor, aquilo que quer tirar a nossa paz, Ele, irmãos, nos sustenta. Ele nos dá paz. Ele faz a nossa alma, o nosso coração aquietar. O salmista fala: aquieta a minha alma, louva, ó minha alma,
Canta, ó minha alma. E é esse desejo que tem que invadir o nosso coração. É esse desejo de orar sem cessar, de louvar, de exaltar o Senhor que tem que estar presente no nosso dia a dia. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias. O que importa é a presença do Senhor. O que importa é que Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus da nossa história. Ele é quem nos sustenta. Domingo foi domingo de Páscoa. Tivemos um culto abençoado. Cantamos canções maravilhosas. Vimos aquela canção Por Amor. Que tremendo, irmãos, que tremendo. E é esse Deus a quem servimos. É esse Deus que o nosso coração tem que se encher de alegria e desejo de adorar e exaltar. Independente da circunstância, independente se é vírus, se é Covid-19, se é uma circunstância do trabalho, se é uma circunstância familiar, independente, irmãos, é a presença do Senhor, é o desejo de orar, é o desejo de buscar, é o desejo de viver para a honra e glória do Senhor. A palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós temos um coração grato, se nós temos um hábito de orar sem cessar, nós nos tornamos esse adorador que o Pai procura. Nós nos tornamos esse servo que o Pai busca, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, irmãos, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sexta-feira foi a Sexta-feira Santa, que nós sabemos foi crucificado, mas a palavra diz, ele ressuscitaria no terceiro dia. Domingo de Páscoa, que que ele ressuscitou. Nós cremos nisso. Tudo se cumpre, irmãos. A palavra diz que ele nasceria, cresceria, ensinaria, morreria, ressuscitaria, mas voltaria para nos buscar. Irmão, só falta nos buscar, porque o resto tudo já se cumpriu, tudo já se cumpriu. E quando nós cremos nessa verdade, a nossa alma enche de gratidão, enche de alegria. E é isso que tem que nos motivar a orar sem cessar, a dar graças por tudo, porque nada é maior do que tudo isso que Jesus fez por nós. A nossa vida já é motivo de dar graças. A vida é uma dádiva, que vivamos para a honra e glória do Senhor. Então, orai sem cessar, por quê, irmãos? Porque é a vontade de Deus, porque é uma ordem do Senhor. Orar sem cessar, por quê? Para ter consciência da nossa total dependência do Senhor. Por nós mesmos, nós não podemos nada. Porque é indispensável na realidade que vivemos. Porque nós precisamos ter esperança. Porque nós precisamos crer que Ele é o Senhor soberano. Por que temos que orar sem cessar? Porque traz conforto à nossa alma. E nós precisamos, irmãos, desse conforto. Há tanta desesperança, tanta tristeza, quanto choro. Hoje mesmo nós soubemos da morte, né, do nosso irmão José, que, como eu disse para o pastor, fui vizinha deles por algum tempo lá no prédio, então a gente se encontrava, abençoado, abençoada, a gente conversava bastante. É um momento de luto, de tristeza. Imagino que a Neuraci esteja passando. Mas o que traz conforto, alento para a nossa alma, irmãos? Que Ele está com o Pai. Que Ele está com o Pai. Então, quer nas lutas, quer nas provas, sempre caminhando. Caminhando com quem? Caminhando com o nosso Deus. Orando sem cessar. Dando graças
por tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Que sejamos assim, irmãos, vigilantes, orando sem cessar e gratos àquele que nos amou de tal forma que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E aqui estamos nós, cremos nesse Deus que mandou o seu filho. Isso é motivo para orar sem cessar e dar graças. Amém? Amém. Vamos orar? Amado Deus, louvado seja o teu nome por esse momento, ó Pai. Louvado seja o teu nome pelo teu grande amor para conosco. Ó Deus amado, nós não somos nada sem a tua presença. Nós não podemos nada, Pai, sem o Senhor estar conosco. Por isso nós queremos, ó Pai, te louvar, orar sem cessar. Queremos, ó Pai, chegar até o teu trono de graça. Queremos agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós. E sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para nós, Pai. Muito obrigada pela sua vida. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada porque o Senhor nos sustenta. Porque o teu Espírito Santo está conosco todos os dias. Esta é a tua promessa. Até o final o Senhor estaria conosco. E nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que fala, Pai. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém.